Ilustres amigos do canal, tudo bem? Nesta movimentada semana de outubro, em que o risco fiscal explodiu, as taxas dispararam e o Tesouro Nacional ficou encurralado. Se você não entendeu nada, vamos falar no vídeo de hoje então sobre o que aconteceu no leilão do Tesouro Nacional realizado nessa agitada semana financeira em que o mercado espremeu aí o tesouro por maiores taxas e você vai ver o que aconteceu título a título. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sininho lá, você clica nele e escolhe a opção todas para você receber os nossos vídeos diários aqui do canal e não perder nenhuma informação. Vamos começar falando. Essa semana foi a semana que eu mais vi o Tesouro Direto saindo do ar. Inclusive agora que eu gravo esse vídeo, está aqui, ó, fora do ar mais uma vez. Eu me arrisco dizer que juntando quarta, quinta e sexta, o Tesouro Direto ficou mais fora do ar do que propriamente funcionando. E você reparou isso? Se você reparou também, escreva aí no comentário. Você reparou que ele está mais fora do que realmente liberado para compras e para vendas? Responde aí nos comentários. Vamos começar sem enrolação aqui, falando primeiramente do Tesouro NTNB ou IPCA com juros semestrais. Aquele título então que é leiloado todas as terças-feiras no Tesouro Nacional. Veja que terça-feira foi o dia então 19 de outubro. A crise ainda estava começando, ainda havia alguns rumores só. Mas vamos lá. Foram ofertados então títulos para 26, 30 e 55. Sempre lembrando que na semana passada foi 24, 28 e 40. Aí na semana seguinte os títulos mudam. Então 26, 30 e 55. Para todos os títulos foi ofertado também a volta 2. Vamos lá então. A taxa, quando você verifica a taxa verde, você já sabe que ela subiu. Então as taxas subiram para todos os três títulos. Além disso, nós tivemos uma oferta muito abaixo da oferta histórica de títulos do Tesouro, então, relacionados a NTNB ou IPCA com juros semestrais. E além disso, quase 100%, eu vou até alterar aqui a minha informação, quase 100%. Por que eu coloco quase? Quando tem uma volta 2 e há algum percentual de títulos comprados, eu incluo esse percentual na estatística. Quando não tem, é zero, eu excluo ela. Então veja aqui comigo, detalhando um pouco melhor o que aconteceu. Vamos falar primeiro das taxas. Todas as três taxas tiveram aumento significativo em relação ao leilão que aconteceu há 30 dias atrás. O que eu quero dizer com isso? O 2026 teve aumento de 23 pontos base. É um aumento bastante considerável quando nós estamos olhando o intervalo então de tempo. O 2030 teve 20 pontos base e o 2055 também 20 pontos base. Só que eu lembro a você que esse leilão é realizado toda terça-feira no horário do almoço. E no horário do almoço ainda estava aquele zum de que o mercado estava ouvindo falar aí que teríamos um auxílio emergencial, que estava para ser confirmado. Enfim, ainda não tínhamos a certeza dessa informação, mas já havia uma agitação inicial no mercado. Bom, importante dizer que é o 12º aumento de taxa nos últimos 13 leilões da NTNB. Vou repetir para você, atenção aí. Já dê aquele super like aí, porque essa informação é relevante. 12º leilão em que as taxas sobem dos últimos 13. Veja a tendência que estamos tendo também aí no Tesouro Nacional. Vamos falar agora da oferta de títulos. Como você viu, a oferta foi baixíssima. Por que foi baixíssima? Veja, a oferta está aqui, ó, 162 mil títulos. Veja o anterior, 800 mil títulos. Veja o anterior, 2 milhões e 300, 1 milhão e meio e por aí vai. Meus amigos, você vê que a representatividade aí foi muito, mas muito abaixo do histórico. Eu diria então que o Tesouro Direto recolheu a oferta, fez somente para constar esse leilão. E a prova disso é que nós tivemos então a pior oferta de títulos dos últimos 9 leilões.
Pior oferta é a oferta mais baixa dos últimos 9 leilões. Então anota aí para você se manter informado. Mas o mercado continua comprando esse título, quase 100%, e aqui eu vou ajustar novamente, quase 100% dos títulos foram comprados. Se formos considerar somente a volta 1, aí sim, 100% dos títulos comprados. Então vamos lá, conclusão que nós chamamos. O Tesouro Nacional reduziu a oferta com esse início da crise fiscal, que era na terça-feira, gerada pelas expectativas do Auxílio Brasil. E o mercado brasileiro vem sentindo desde a terça-feira o aumento, então, nas taxas de juros futuras, que puxam, então, as taxas aqui do leilão do Tesouro Nacional, o aumento do dólar, que está na maior cotação dos últimos 6 meses, e quedas contínuas da Bolsa de Valores. Então veja o que uma medida, muitas das vezes, política pode causar no mercado. Bom, falando então dos compradores, os grandes bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, eles continuam comprando praticamente tudo desse título. Taxa subindo, eles continuam comprando. E aqui uma informação nova, a taxa do Tesouro IPCA com juros 2055 foi melhor, ou seja, do Tesouro Direto, foi melhor do que a taxa do leilão. Veja que isso é muito raro, eu diria que muitíssimo raro de acontecer. E qual a justificativa para isso? O leilão acontece no horário do almoço, geralmente ali entre 11 e meio-dia. E o estresse maior foi no final do dia. Como essa taxa é a taxa de fechamento, veja que o 2055 fechou em 5,40 e a taxa do leilão foi 5,28,80. Tá aí então para você entender o que está acontecendo aqui com esse nosso mercado. Se você quer entender um pouco mais então de PIB, de inflação, taxa de juros e o mercado internacional, porque a crise internacional ainda não chegou, estamos vivenciando uma crise só interna, assista essa nossa playlist. Expectativas de mercado, trazemos informações importantíssimas para você. Vamos falar então agora aqui da NTNF, ou pré-fixado com juros semestrais. O leilão que acontece é sempre de títulos que vencem em janeiro de 27 ou em janeiro de 31. Toda semana é ofertado cada um desses títulos. Então vamos lá. Para janeiro de 27, a taxa aumentou, você já está vendo aqui em verde. Outra informação é que a oferta não caiu não, ela despencou. Ela saiu de 1.700.000 para 100.000. 1.700.000, 100.000. Vai anotando aí e vê se o mercado realmente não apertou o tesouro com as taxas e o tesouro não ficou no corner, tendo que se defender. Todos os títulos foram comprados, 100%. Só que agora vamos para os comentários, que é muito interessante aqui. Esse título que nós tivemos, as taxas elas não aumentaram não, elas dispararam. Vou repetir para você, dispararam. E você tem que entender o que aconteceu. Diferentemente da NTNB, que o leilão é na terça-feira, todos os demais títulos aconteceram na quinta, quando o estresse do mercado já estava altíssimo. E aí o que acontece? As taxas subiram fora de qualquer tipo de racionalidade. Veja aqui o pré-fixado 27 subiu 113 pontos base. Meus amigos, não tem qualquer histórico aqui para essa subida neste ano. 113 pontos base é algo impressionante. E o 2031, 98 pontos base. Então repara aqui, ó, a taxa que na semana passada do 27 estava em 10,41 foi agora para 11,54. Veja que na semana passada tinha caído 23 pontos base e agora subiu mais de 113 pontos base, sai de 10,41 para 11,54. E o janeiro de 31 sai de 10,91 para 11,89, 98 pontos base. É impressionante essa alta e esse estresse. E aí na quinta-feira, que foi o dia do leilão, nós já tínhamos então a confirmação do aumento do Auxílio Brasil e principalmente a alteração então aí no teto de gastos, na metodologia do teto de gastos, que o mercado interpretou claramente aí como uma tentativa então de ludibriar o histórico desse cálculo para poder enquadrar essa despesa. O teto de gastos mudou a forma então como é calculado os gastos e nós vamos falar no nosso vídeo de segunda-feira. E além disso nós tivemos aí o chamado auxílio boleia, ou seja, auxílio para caminhoneiros, que vai vir também ainda esse ano. E aí azedou de vez o mercado.
E aí o que aconteceu com a oferta? O Tesouro encurralado teve que oferecer novamente uma oferta apenas simbólica. E aí essa oferta micou geral. O que aconteceu foi mínima. O mercado comprou, mas essa foi a pior oferta dos últimos 6 leilões. 6 leilões, veja comigo, 100 mil. No leilão anterior, 1 milhão e 700. No leilão anterior, 650 mil. No anterior, 300 mil. Veja que ela vinha aumentando, 300, 600, 1 milhão e 700. E agora, 100 mil, uma oferta pífia. Mas o mercado voltou a comprar 100% desses títulos pelo 6º leilão consecutivo. Então veja, as taxas têm subido em todos os títulos e em particular no pré-fixado subiu bastante e você vai ver já já. Conclusão, o Tesouro Nacional literalmente puxou o freio de mão com a disparada dessas taxas nessa semana. E elas nunca subiram tanto em um único dia nesse ano de 2021. Elas não subiram, elas explodiram as taxas dos pré-fixados. E o mercado continua comprando com taxas atrativas. Anotou aí? Vamos lá, porque agora é que vem a grande surpresa. Só que antes, dê aí aquele super like. E eu não poderia deixar de indicar aqui essa nossa playlist que vamos atualizar todo final de semana. Assista aí. Qual o melhor preço e a melhor taxa? As taxas estão disparando e com isso os preços estão desabando. E lá você entende quais são as oportunidades do mercado de preço e de taxa. Vamos falar agora então da LTN, que era a campeã historicamente nos últimos 2 meses de títulos. Vamos falar o que aconteceu. Vamos lá. Nós tivemos oferta para 22, 23 e 25, que é a oferta que comumente acontece aqui. A única diferença é que muda esse título, abril de 22. Em uma semana é esse de cima, outubro de 22, e na semana seguinte é abril de 22. Nessa semana foi abril de 22. Então nós comparamos essa taxa com a taxa de 15 dias atrás. Muito bem, o que você já pode constatar aí? Cor verde significa então que as taxas subiram. Você pode constatar aí também que o volume ofertado caiu, 450 mil títulos e o anterior 19 milhões. Não, você não ouviu errado, caiu de 19 milhões no leilão passado para 450 mil títulos. Além disso, todos os títulos foram comprados, 100% dos títulos comprados e não houve comprador para a oferta para a volta 2. Agora vamos tentar entrar um pouco mais nos detalhes. As taxas subiram forte, eu diria que elas subiram não, elas explodiram de novo, com esse estresse interno do rompimento do teto de gasto e essa questão dos auxílios. Aliás, dá aí o seu auxílio youtuber, vai! Dá aquele super like aí que você já vai estar nos ajudando muito, uma vez que auxílio youtuber nunca vai ter. Vamos lá, o que nós temos aqui, ó, vou até anotar agora, a taxa então do auxílio, a taxa então do 2022, vamos ver, aumentou aqui, ó, 86 pontos base. O do 2023, que tinha subido 6 pontos base, meus amigos, 127 pontos base. Vou repetir, 127 pontos base de uma semana para outra. E o 2025, que já havia subido 17 pontos base, subiu agora 105 pontos base. São disparadas de ofertas e de taxas aqui no pré-fixado, como nós não tínhamos aqui no histórico do Tesouro Nacional. Então elas não subiram, elas dispararam. E aí o que aconteceu? A semana passada tinha tido maior oferta de títulos que nós tínhamos aqui no Tesouro então da LTN, o Tesouro pré-fixado. Tínhamos tido a maior oferta de leilão dos últimos 12 leilões. E agora eu vou anotar, agora a oferta desabou. Por que ela desabou? Porque foi uma oferta pífia. Veja que nós saímos aqui, ó. Nós tivemos essa oferta de 450 mil, aí tivemos 19 milhões, 14 milhões, 14 milhões, 11 milhões. Veja as ofertas anteriores, 7 milhões. Esse era o título queridinho do Tesouro, que estava ofertando ele sem parar. E aí o que aconteceu? E aconteceu que o Tesouro praticamente zerou a oferta. Só que além disso, 100% dos títulos foram comprados. Então nós tivemos novamente aqui o interesse do mercado por esse tipo de título. E aí o que acontece? A oferta que esteve assim, ó, elevada no principal, a estratégia do Tesouro mudou completamente. O que aconteceu? Reduziu totalmente a oferta. E aí você entende então por que a oferta reduziu. As taxas dispararam como não se tem histórico,
O mercado, interessantíssimo, encurralou o Tesouro. Tesouro fez o leilão somente para constar e os títulos dispararam. E agora vamos falar então do título que voltou a ser a preferência. Se você não sabe, tá ele aí na tela. Tesouro Selic é o título que o Tesouro ofertou então, tanto em quantidade como também em volume financeiro, em maior quantidade nesse leilão. Então vamos lá, a oferta foi para setembro de 23 e setembro de 27 para LFT. Repara comigo aqui que os dois componentes pré-fixados caíram. Chama a sua atenção que não é a taxa Selic que caiu. O Tesouro Selic, ele tem como base um título pós-fixado vinculado à taxa Selic, ou seja, aquela taxa de juros nossa da economia, que aliás vai subir na semana que vem, e também um componente pré-fixado. Esse componente pré-fixado é que caiu para os dois títulos. Com relação ao volume, foi o mesmo. 3 milhões foi o mesmo volume que nós tivemos no leilão anterior. E o percentual comprado também se manteve em torno de 50%. Então vamos lá. O que está acontecendo? Os componentes prefixados continuam reduzindo. Semana após semana vem caindo isso. É o quarto leilão seguido que esse componente caiu. Do 2023 saiu de 0,0950 a 0,870%. Aqui todos em percentuais. E também, para o título então do 2027, saiu então de 0,2950 para 0,2814. Essa informação é somente para você saber que o histórico é de queda nesse componente. A informação importante está aqui agora. O volume se manteve em 3 milhões sem nenhuma novidade e o percentual comprado em 50%, também sem nenhuma novidade. A novidade está aqui em vermelho. Percentual comprado do 2023 é um dos mais baixos, ou seja, o vencimento mais curto não tem despertado interesse no Tesouro, no leilão do Tesouro Nacional. Os grandes bancos, fundos de pensão estão preferindo disparadamente o 2027. Ele representou 84% do percentual comprado. Então veja mais uma dica aí para você, o foco do mercado está no Tesouro Selic 2027. Conclusão, o Tesouro Selic continua sendo um título muito comprado em reais, mas não na relação oferta-compra. Ou seja, nós temos tido então um título que em valores monetários ainda é muito comprado pelo mercado, mas em termos percentuais, ou seja, o que é ofertado e o que é comprado, o percentual é baixo. E a preferência do mercado claramente é pelo 2027. Com um detalhe agora, depois da crise dessa semana, o mercado já está revendo as expectativas de aumento da taxa Selic para a próxima reunião, que estava em 1%. A mudança foi tão forte nessa semana que diversas instituições financeiras já estão aumentando esse valor. Vamos falar isso na próxima semana. Em resumo, nós vamos trazer agora essas informações. Só que antes, se você fica com alguma dúvida nesse nosso título ou em qualquer outro, você coloca aí a sua pergunta e assiste essa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Você pergunta e nós podemos gerar um vídeo específico para você. Vamos lá, para finalizar, falando da estratégia do Tesouro e dos grandes players, que é o nosso resumo final. Com relação então a LFT ou Selic, é o único título que a oferta se manteve essa semana. Todos os outros desabaram. O Tesouro Selic se manteve em 3 milhões, com 50% de oferta para cada um dos títulos. Só que veja, o mercado não está comprando esses títulos na sua totalidade. Compra sempre entre 45% a 50% da oferta. E além disso, o foco do mercado é total na LFT 2027. Muito bem, vamos falar da NTNB, ou IPCA com juros semestrais, que foi essa oferta que nós tivemos também aqui nessa semana, na terça-feira. As taxas subiram novamente, continuam subindo leilão após leilão, e a oferta do Tesouro reduziu drasticamente. Qual foi então a reação do mercado? O mercado comprou tudo do pouco que foi ofertado, e da volta 1 comprou 100%. Então você veja, o mercado continua com interesse nesse título. Agora vamos falar dos dois finais. Pré-fixado com juros semestrais, NTNF. As taxas não aumentaram não, elas explodiram. E a oferta do Tesouro quase zerou. Foi uma oferta pífia. O mercado comprou tudo porque as taxas nas alturas, e com relação ao pré-fixado principal também, as taxas subiram mais de 100 pontos base na média. E aí o que aconteceu? É o que nós chamamos da oferta micou. O Tesouro literalmente escondeu a oferta. Foi tão simbólica a oferta que ela representou apenas 2,5%. Eu disse 2
2, não é 12, 2,5% do leilão anterior. Olha que oferta pífia. E o mercado comprou tudo e vai exigir cada vez mais taxas maiores do Tesouro Nacional. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui o que os grandes investidores estão fazendo, para que você possa ter aí insights sobre os seus investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.